Presidente, fica claro, pelo que a gente tá vendo aqui, que essa matéria ela está ideologicamente contaminada. Né? A questão é ideológica, não é a questão da gente discutir, porque a gente ouve aqui que não precisa se regulamentar essa categoria. Isso é uma coisa lamentável a gente ouvir, e de motorista que está aqui que batendo palma. Né? Então é uma coisa ideologizada. Eu tive a oportunidade de ir para uma audiência pública em Campo Grande e, assim, ninguém foi para lá para discutir, para sugerir. Poucas pessoas foram para sugerir e discutir. Elas foram para fazer vídeo de internet, porque a maioria que estava lá era tudo candidato a vereador, que eu saí levantando um a um. Candidato a vereador para fazer vídeo para a internet e querer tirar proveito político. Quando essa matéria a gente está tratando não é uma matéria de governo, não é uma matéria do governo do PT, é uma matéria que essa casa precisa legislar, sim, para o bem dos trabalhadores. É preciso regulamentar, sim. Não e democracia não é só a minha ideia que serve, não. Então vamos aos fatos, presidente. Primeiro, a gente tem aqui uma demanda, e eu tive a oportunidade de hoje ligar para o deputado Agrobon e até conversar com ele um pouco, e a gente vai conversar mais. É um deputado acessível, um deputado de bom trato, educado, e que a gente pode discordar de ideias, mas a gente conversa na democracia, na política. Né? Então eu liguei para o deputado e estava dizendo, existe aqui, de todo esse grupo que está aqui, que quer que seja implementado o MEI. E que, na verdade, da forma que nós fizemos, presidente, é muito melhor para o trabalhador a forma que foi feito. Quando eu tive o cuidado, inclusive, de ir no Ministério da Fazenda para ver qual seria a repercussão e como seria essa questão do MEI. Isso traria, segundo os números que nos deram, um déficit autorial de 1,4 trilhão para a Previdência Social do Brasil. Eu não serei deputado irresponsável de fazer isso, presidente. Eu tenho que ter a responsabilidade de um homem público para ver o que vai representar para todo o Brasil pagar essa conta. Da forma que nós fizemos para o trabalhador, sai muito mais barato e a gente faz com que a plataforma pague também, que foi o projeto que o governo mandou. A questão toda é porque o governo mandou o projeto, não presta. Eles estão querendo que não vote o PL do governo e que vote o projeto do deputado Agrobon. Então, isso é outra questão que precisa ser dito. Eu sou relator dessa matéria, fui designado por Vossa Excelência para fazer essa matéria e estou dando o meu melhor para tentar construir um texto que seja razoável na democracia. Mas todo mundo chega, não vota o PL12, vota o 536. Nós aproveitamos vários e vários pontos do projeto do deputado Agrobon. Vários e vários pontos. Agora, o MEI não dá para fazer. Nós mudamos a sistemática, inclusive, presidente, do ganho. Todos os trabalhadores, inclusive fruto dessa audiência em Campo Grande, ao final dessa audiência, o deputado Beto Pereira, que poderia estar aqui presente, sentou com as pessoas que estavam lá, redigiu um texto e fez uma sugestão. Eu trouxe, conversei com Vossa Excelência, conversei com o deputado Luiz Gastão, para que a gente mudasse a sistemática, deixasse mais simples, que, aliás, a nossa consultoria fez um modelo brilhante, mas era um modelo que me pareceu que não ficou entendido pelos trabalhadores. Então, o que é que a gente fez? O que sempre foi feito. A gente chegou e disse, a plataforma vai ter de dizer qual o valor que ela intermedia, qual o valor que ela vai cobrar. Desse valor que ela disser quanto vai cobrar, fazendo um teto de 30%. Ela não pode cobrar mais do que 30%. Né? Porque sempre dizem que ele cobra 50%, cobra 40%, cobra 60%, então a gente limitou em 30% e a plataforma vai dizer quanto vai ganhar ou quanto vai receber. Então ela diz o percentual dela, as plataformas não gostaram dessa posição, mas é uma forma clara e que todos os motoristas que eu ouvi disseram que fazem Uber há muito tempo, disseram que era assim, que sempre foi e que eles gostavam como era.
que hoje eles não sabem como é essa relação. E a gente deixa isso claro. Aí não gostar disso, não gostar dessa forma que a gente está fazendo, é política, presidente, infelizmente. Porque, veja, se a plataforma ela sempre vai cobrar do consumidor, ela sempre vai cobrar o máximo que o consumidor pode pagar. E o motorista vai ganhar junto com ela. Se hoje, o que é que acontece? Quando tem a tarifa dinâmica, aumenta o valor da tarifa dinâmica, ou seja, a plataforma recebe um valor maior, o motorista não recebe. Agora vai receber, ele vai receber exatamente um percentual próximo do que a plataforma. Agora, eu não posso interferir quanto a plataforma vai fazer, ou vai ofertar, ou vai cobrar pelo serviço dela. Aí eu estaria interferindo no mercado, no livre mercado. Então eu tenho de fazer com isso, inclusive dando a condição de que outras empresas venham para o mercado, para disputar o mercado, que hoje existe claramente uma concentração de mercado, né, entre duas empresas que detêm quase que 90% desse serviço no Brasil. Então, essa questão de dizer, nós não queremos esse, o deputado Agrobon, eu entendo, ele dizer, não, porque o meu está parado, o dele está parado, porque ele precisa falar com o presidente da casa para o presidente botar em pauta. Não sou eu que tenho de fazer isso. Existe o projeto do governo, foi um entendimento do governo com o presidente Arthur Lira, e que precisava ser regulamentado, e eu concordo com o governo, precisa ser regulamentado sim, é fundamental para os trabalhadores que querem, que usam e que trabalham com isso, e que são quase que 70% desses trabalhadores todos, segundo os números que nos foi informado, eles vivem exclusivamente do Uber. E como dizia, presidente, tem outra questão aqui que é preciso desmistificar. E eu expliquei isso ao deputado Agrobon. Quando a gente fala do valor hora, esse valor de R$ 32,00 por hora, não é o valor que isso é para a questão da Previdência Social, do recolhimento da Previdência Social, para ter a certeza de que um trabalhador que trabalhe 176 horas, ele não receba menos do que um salário mínimo. É só isso. Não quer dizer que isso é o tabelamento de preço de nada. Não vai ter tabelamento, porque se a plataforma aumenta o valor que ela se ela recebe um percentual em cima do que vai ser pago, o motorista vai receber também, vai receber mais. Então não tem o menor sentido. Agora a gente tinha, e aí é uma questão técnica que foi colocada pela Previdência, a gente tinha de garantir ao trabalhador que trabalhe 176 horas o mínimo de um salário mínimo. E que não é a realidade, porque se você fizer a conta, para o trabalhador se fazer isso, ele faz um apurado mês de R$ 6.000, né? Total. Um apurado total de R$ 6.000 para ter um salário mínimo. Então, presidente, na verdade, o que precisa é ser estudado. Os benefícios que nós colocamos para os trabalhadores, nenhum trabalhador autônomo no Brasil tem esses benefícios. Quando a gente bota para eles recolherem 5% dos 25%, porque vou explicar mais uma vez isso aqui didaticamente. Se uma corrida é R$ 100, a plataforma diz que cobra uma intermediação de 20%. Então, dos R$ 100, 20% é o serviço da plataforma. Sobra R$ 80. Desses R$ 80, 25% é que é considerado pelo projeto que veio do governo como o trabalho do trabalhador. Então, ele vai recolher o imposto 5% em cima de R$ 20. Ele vai recolher 5% em cima de R$ 20. E a plataforma vai recolher 22,5% em cima desse valor. Porque a gente tem de botar a plataforma para pagar. Eu não posso pegar como um MEI e só o trabalhador pagar e a plataforma não paga nada. E causar um déficit autorial para a Previdência Social do Brasil de 1,4 trilhão. Isso é uma irresponsabilidade pública se eu fizesse isso, presidente. A gente precisa enfrentar essa questão dos sindicatos. É uma briga muito grande, é uma briga política. Política entre associações e sindicatos.
né? Na verdade, não existe hoje no Brasil nenhum sindicato regularizado dessa categoria, nenhum sindicato com carta sindical, é a primeira coisa. A segunda é que a Constituição do nosso país, ela diz que qualquer convenção coletiva tem de ser tratada por sindicato. É isso que diz a Constituição. Se pega nessa questão, a gente não quer sindicato. Se quem vai representar o trabalhador? Quem vai representar? Vai ser associação tal, associação qual? Tem de alguém representar o trabalhador. Se pensar serenamente sobre essa questão, sem politizar, tem de se ter. A Constituição brasileira diz que é assim. Porque o trabalhador do Uber não será? Porque tem associações que não quer, que diz que não foi representada. Nós fizemos, inclusive, tiramos essa questão do sindicato e que, na verdade, já me chegou várias colocações, porque como tem na Constituição, já está clara. Eu queria tirar apenas uma área de atrito dessa questão. Mas aí já se tem argumento, e que chegou para mim, e que são sensíveis, de que isso pode atrapalhar o trabalhador muito. E a gente vai fazer, presidente. Eu não tenho medo de cara feia, eu não tenho medo de chegar e estar com minha internet, eu estou fazendo, eu tenho convicção. O melhor para o trabalhador que de fato quer viver bem, viver do... O que a gente está fazendo nesse projeto é um benefício enorme para o trabalhador. A gente traz segurança para esse trabalhador. Quando a gente chega, presidente, eu fiz uma audiência pública, como lhe disse. A gente criou a portabilidade, o motorista poder ter a portabilidade. Eu ouvi de um presidente de associação dizer que isso era ruim. O cara ter a portabilidade, se amanhã chegar outra empresa, ele levar a vida que ele teve naquela empresa, dizer que ele já fez tantas viagens, dizer que a nota dele é ruim. Aí o cara me justifica, não, e se minha nota for ruim? Você não leva, você chega como novo lá, né? Mas é contra porque é contra. É contra porque é contra. Então, o ponto principal, na verdade, e com todo o respeito, eu disse isso ao deputado Agrobon, que volto a dizer, é um deputado de bom trato, é um deputado que trata na política, e a gente está aqui tratando na política. A questão do MEI é inegociável. O governo não aceita, diz que é precarização do trabalho, e eu concordo com o governo. Pelo que vi, pelas contas que fiz, é importante que se diga para o verdadeiro motorista de Uber, o que faz Uber sem política, é importante dizer a ele, se ele é MEI, qualquer discussão que ele tiver com a plataforma, ele vai discutir na justiça comum. Se ele é trabalhador autônomo, como a gente vai criar, ele vai discutir na justiça do trabalho. Será que é bom para o trabalhador discutir na justiça comum, senhor presidente? Se ele for para a ponta do lápis, o que ele vai pagar como MEI, ele vai pagar mais do que o que a gente apresentou aqui. A gente chegou e deixou a opção, o deputado talvez Agrobon não entendeu, mas a gente deixou a opção. Vamos imaginar que você tem 30% dos trabalhadores que eles não trabalham efetivo no Uber. Ele faz um extra no Uber. Então, ele já recolhe por uma outra categoria. Ele não vai ser obrigado a recolher. Ele não será obrigado a recolher. Voltando ainda à questão do sindicato. Quando a gente fala, a gente não quer sindicato, não quer sindicato. É importante que se diga que não é obrigado a nenhum trabalhador se sindicalizar. Não é obrigado. E não é obrigado muito menos a ele pagar. Não é obrigado nem a se sindicalizar, nem a pagar. O que a gente precisa definir apenas, e a Constituição brasileira diz isso, é que quem representa uma categoria é um sindicato. Se quiser mudar, dizer quem representa é o presidente fulano, é o presidente da associação tal, aí tem de mudar a Constituição. Porque é assim que diz a Constituição e eu acho que está certíssima. Eu acho que está certíssima. Tem muito sindicato sério. Tem muito sindicato que trabalha, tem muita gente que faz e representa bem o trabalhador. Então não pode se chegar e dizer que não quer sindicato porque não quer sindicato. Então quem vai representar o trabalhador? Como é que vai ser feito isso? Então, na verdade, presidente, você vê claramente, é uma questão que está ideologizada. Eu não pensava que estava assim. Tá? Você chega ao ponto de ouvir aplauso de motorista aqui dizendo que não precisa regulamentar, como eu ouvi há pouco. Eu ouvi há pouco.
né? Não pode se manifestar. Eu ouvi há pouco. Então vamos é garantir a palavra do lamentável. deputado, por favor. É lamentável a gente ver. Então vamos seguir em frente. A gente está disposto a ouvir a todos os deputados que quiserem, a conversar. Eu liguei para vários deputados. A gente ouviu todas as entidades, seja associação. Talvez cometemos um erro, que foi não chamar a frente parlamentar. Talvez o grande erro, a gente cometeu um erro, né? Outra coisa, presidente, nesse relatório que nós apresentamos, a gente tinha um problema muito grave, que você estava inviabilizando um tipo de plataforma. Pela forma que foi apresentada, e a gente encontrou, a consultoria, uma solução para que a gente não prejudicasse um serviço que dá certo, de uma empresa que tem um sistema diferente, e de outras também, que tem outras pequenas. E a gente não tinha feito no primeiro relatório, avaliado essas questões das pequenas. Então a gente fez um ajuste sobre isso. Então, presidente, na verdade a nossa intenção é de melhorar. Eu não vou entrar nessa questão ideológica, nessa questão política, se é do presidente A, do presidente B. Eu vou fazer essa lei e vou apresentar meu relatório. Se não for aprovado e não quiserem que avance, que deixe como está, que deixe, mas a gente vai fazer para o bem do Brasil, para o bem dos trabalhadores que verdadeiramente trabalham com Uber, que querem melhorar a condição de vida e ter uma relação mais transparente. Esse relatório faz essa relação transparente, esse relatório faz com que a gente consiga manter e respeitar a livre iniciativa privada, ou seja, a gente tenta abrir, inclusive, para que tenha mais concorrência, mas aí em diante a gente vai ter de ver. Eu acho que tem pontos que, se não concordarem, pode fazer destaque e tira no voto. Quem tiver mais voto, tira e vota. Essa é a questão da democracia. O que a gente precisa, no meu entender, é avançar. Então, eu estou essa semana aberto para isso. Vou novamente voltar a sentar para ver essa questão sindical com o governo. O Luizinho me ligou hoje, fez algumas observações e me cabe tecnicamente ouvir, a gente vai ouvir. O deputado Paulinho da Força me ligou também, me fazendo algumas colocações, a gente vai ouvir. O deputado Agrobon, eu já liguei para ele hoje e disse a ele que nós iríamos ouvi-lo também para discutir. Agora, tem pontos que infelizmente não vai dar. Esses pontos a gente vai para o voto. E aí, quem tiver mais voto, mantém ou não mantém, ou tira. E aí é uma questão que pode ser feita. Mas o que eu acho que é importante é a gente avançar. Agora, não dá. E aí, deputado Agrobon, me perdoe, não dá para dizer, esse daqui não presta, o que presta é o meu. Aí não dá para ser assim. O governo foi eleito, o governo tem a autoridade de mandar um projeto, tem de se ter respeito por essa autoridade, foi eleito pela maioria do povo brasileiro. A gente concorda ou não concorda, ele está eleito, legitimamente eleito. E ele fez um projeto querendo enfrentar essa questão. E a gente, nesse projeto, avaliou as coisas boas que tinham no governo, e tinha muita coisa boa, avaliou coisas boas que tinha no projeto do deputado Agrobon e trouxemos para dentro do projeto, como de outras sugestões. Não é? Então foi isso que a gente fez, foi isso que a gente quis. Essa questão do KM, presidente, deixa eu explicar, só para as pessoas entenderem um pouco, ou botar a cabeça para pensar. Imagine, Vossa Excelência, se a gente pega e a gente deixa com que a plataforma, o motorista vai ganhar o quanto a plataforma vai ganhar. A plataforma, ela sempre vai colocar o preço da corrida o máximo que o consumidor pode pagar. Ela não vai baixar esse preço não, porque ela vai ganhar menos, inclusive. Ela vai sempre manter, e essa era a questão que todos os trabalhadores diziam, que no começo dos aplicativos, para eu não dizer exatamente uma empresa, mas o começo dessa maior empresa, ela fazia assim. Ela fazia exatamente assim, dava um percentual, era um percentual, me parece, de 20% ou 25%, e que cobrava e o cara sabia quanto recebia, e eles eram felizes. Agora, uma coisa que é importante dizer é que houve, efetivamente, uma perda dos motoristas de renda, é verdade, mas houve um aumento substancial da concorrência. Hoje, a semana passada, fui a São Paulo, para o Fórum do Esfera, e peguei muito Uber, e sempre conversando. E
todos que eu peguei, eles diziam a mim, ele dizia, deputado, o problema é que aumentou 4 vezes o número de motoristas que tinham, hoje que estão disponíveis fazendo isso. Quando você aumenta a concorrência, é óbvio que você baixa o ganho de todo mundo. Teve motorista que disse, eu só estou trabalhando agora quinta, sexta, sábado e domingo, porque não vale a pena segunda e terça. Porque é muita concorrência. Hoje, quando você pega um Uber, se você pega um aplicativo, pelo menos em São Paulo, era 1 minuto, 2 minutos para chegar um carro. Porque tem concorrência. Quando tem concorrência, o preço abaixa. É normal, isso é do mercado. A lei do mercado, eu não posso interferir nisso. Isso é uma realidade. Outra coisa, a gente precisa entender que a gente faz uma lei que é para um país continental. A realidade de São Paulo, a realidade de Brasília é completamente diferente da realidade do Macapá. É completamente diferente da realidade de Recife, que nós somos estados pobres. É completamente a realidade do estado de Maceió. A realidade é outra. Eu tive, inclusive, a oportunidade de ver aqui quanto é a média por quilômetro de cada cidade dessa. Eu não posso fazer uma lei, esquecer, aumentar esse sarrafo e acabar com o serviço de aplicativo no Macapá, porque não consegue se fazer, se o preço lá é mais baixo. Eu não posso fazer, eu tenho que fazer uma lei para o Brasil. Eu não vou fazer uma lei para Brasília, nem para São Paulo, nem para o Rio. Eu tenho de entender que o Brasil é um país desigual, um país que tem muitas desigualdades. E a gente tem de pensar nessas desigualdades também. Os preços são mais baixos. Se eu subo esse sarrafo para muito alto, eu inviabilizo para os aplicativos nessas pequenas cidades. É justo eu fazer isso, porque eles estão aqui dizendo que não quer de jeito nenhum, que quer que a AM quer isso. O que eu tenho de fazer e que o mercado manda fazer é eu fazer o que eu estou fazendo, é dizer, o que o Uber ganhar, ou a 99, ou a que quer que seja, ele vai dizer o percentual do serviço dele, e o resto é do trabalhador. E o trabalhador vai para a plataforma que quer. A gente fez avanços de segurança, presidente, aqui para o trabalhador. Eles não veem, esses que estão aqui não veem nada disso. A gente fez de segurança que era um ponto que eles diziam. Deputado, eu sou o relator. Eu tô dando essa oportunidade porque ele é o relator. Eu sou o relator, eu acho que vale a pena a gente É importante porque isso. aí ele está colocando todos os pontos, até para quando a gente for conversar com a frente, até o senhor mesmo já tem uma leitura melhor. Existia uma reclamação de que de muito assalto, de insegurança do motorista. A gente colocou, inclusive, uma exigência para que o consumidor fosse cadastrado. Como tudo, como a telefonia, você pode tirar uma foto da pessoa com documento, para não ter o fake. A pessoa que vai pegar o motorista, você saber que ela existe. O aplicativo saber que ela existe. Isso é um avanço muito grande. A gente colocou pontos no texto que são importantes para o trabalhador. Quem quer discutir, quem quer sugerir, tem concordado com isso. Então, essa foi a nossa intenção todo momento, senhor presidente. Era discutir, era melhorar onde dava para fazer. A gente tinha limites que foi colocado pela Previdência Social e eu volto a dizer, eu não serei um deputado irresponsável como nunca fui nesses 4 mandatos, de fazer uma coisa que vou deixar a conta para o outro pagar depois, porque não é, e o governo não aceitava e eu acho que está certo de não aceitar. Como é que eu posso fazer uma mudança de uma coisa que vai causar um prejuízo autorial para a Previdência de 1,4 trilhão. Isso tem que ter responsabilidade com isso, enfrentar no debate e discutir e mostrar a forma que está se fazendo é uma forma boa, é uma forma que é convincente, é interessante para o trabalhador, só precisa explicar. E é o que a gente está fazendo, o que a gente está tentando fazer. Então, para encerrar, presidente, eu agradeço aí a oportunidade, eu estou aberto para discussão. O deputado que quiser conversar comigo, eu estou aberto para discutir, para que a gente possa tentar aprimorar o texto, consertar os erros, consertar as coisas que a gente fez errado, mas a gente precisa enfrentar isso e avançar. Obrigado, deputado Augusto Coutinho, pela